Atenção porque vai começar a aula de ciências. Boa tarde, meus queridos do 7º ano. Meu nome é Bruna, sou a professora de ciências e hoje nós vamos dar início a mais uma aula aqui no nosso canal. Antes de iniciarmos a aula, eu peço que vocês lembrem de colocar o comentário aqui embaixo com o nome de vocês, o nome da turma, o nome da escola e não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, tá? Então vamos lá? Toda aula nós começamos com a correção da atividade anterior. E eu trouxe para vocês duas questões da nossa atividade passada. As outras atividades, as outras três, eu deixei um gabarito para que vocês, caso não tenham corrigido com o professor de sala, vocês também corrijam olhando os slides, tá? Quando vocês receberem após terminar essa aula. Então, na segunda questão, eu pergunto a você, eu peço que você relacione, na verdade, os principais componentes do ar com as características deles. Então, vamos lá. Nós temos como os componentes do ar, aí, o oxigênio, o gás carbônico e o gás nitrogênio, certo? Vamos lá para as características. Indispensável para o processo de fotossíntese. Qual vai ser o gás que é indispensável no processo de fotossíntese? Lembra lá a captação de um gás para a liberação do gás oxigênio. Então, que gás é esse? O gás carbônico, o CO2, certo? Então, é o 2. Depois, fundamental para a respiração da maioria dos seres vivos e para a combustão. Lembra lá da experiência da vela? Que a vela só ficou acesa enquanto todo o gás presente lá dentro do copo foi consumido? Então, esse gás é o gás oxigênio, que é o responsável pela nossa respiração e também pela combustão. E qual é o gás mais abundante? Lembra lá do gráfico pizza? No gráfico pizza, nós tivemos aquela corzinha azul com 78% de gás nitrogênio. Então, a alternativa correta é a letra A, 2, 1 e 3. Na terceira questão, eu pergunto quais as causas do desmatamento na Amazônia. No caso, quais as principais causas. Lembra lá daquele slide que eu trouxe a imagem, o nome da causa. A imagem, o nome da causa. É a agricultura, a pecuária, a grilagem, a extração da madeira e o garimpo, que vão causar o desmatamento na nossa floresta amazônica. Então, a alternativa correta, a letra B. Tá aí o gabarito, para depois vocês conferirem com as respostas, tá? E vamos começar a nossa aula. Gente, o assunto da nossa aula de hoje é a atmosfera e sua composição, mas nós iremos focar na parte da composição desse ar e da saúde, certo? Então, o que é a atmosfera, vocês lembram? O que ela é responsável? Ela é responsável por quê? A atmosfera, ela vai ser uma camada de ar que vai envolver a nossa Terra. Então, a atmosfera terrestre é a camada de ar que envolve a nossa Terra. E essa camada de ar, ela é composta por gases. Por exemplo, o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, dentre outros gases. E qual vai ser a função dessa atmosfera na Terra? A função da atmosfera é manter a nossa vida na Terra. Então, ela é responsável por manter a nossa vida na Terra, fazendo esse processo de estabilidade da temperatura. Manter a temperatura da Terra estável, tá? Impedindo que haja grande quantidade, grande amplitude térmica de dia e de noite. Então, tá aí o slide. Lembra desse slide? Onde eu trago os gases que compõem a atmosfera. Temos o nitrogênio em maior quantidade, o gás oxigênio e 1% desse meu total de 100, esses outros gases presentes aí nessa tabelinha, tá? Quando eu digo a vocês, a atmosfera ela é dinâmica. O que é dinâmica? Ela está sempre em movimento, minha gente. Então, ela está sempre em movimento. Os gases que compõem a atmosfera vão estar sempre em movimento. E esse movimento vai depender das ações que ocorrem aqui na Terra, tá?
No caso, nós temos ações que são fenômenos naturais, ações de fenômenos naturais, como a erupção do vulcão. Na erupção do vulcão, ele vai lançar gases para a atmosfera, tá? O enxofre, o gás carbônico, vapor de água. Então, todos esses gases vão para a atmosfera. E isso vai alterar a composição da atmosfera. Mas nós também temos ações humanas, né? As atividades humanas são chamadas de antropogênicas. Olha lá no cantinho do nosso slide. Antropogênica. As ações do homem que vão provocar modificação na atmosfera. E quais são essas ações? Queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o óleo diesel, a queimada e a derrubada das florestas, a poluição causada pelas indústrias. Então, tudo isso vai influenciar na composição da nossa atmosfera. E essa alteração, ela pode causar problemas ambientais, como aquecimento global, a chuva ácida, a destruição da camada de ozônio, tá certo? E o que isso tem relação com a nossa saúde? O que esse gás tem relação com a nossa saúde? Vejam, lembra lá do processo de fotossíntese? No processo de fotossíntese, eu tenho a liberação do meu gás oxigênio, que é o gás que é essencial no processo de respiração, certo? No nosso processo de respiração e de alguns outros seres vivos. Então, esse gás que está presente na atmosfera é importante para a manutenção da nossa vida na Terra, certo? Sem ele, nós não conseguiríamos viver. O processo de respiração, ele não é só o simples fato de inspirar e de expirar, certo? Nesse processo, todas as células do nosso corpo, lembra, o nosso corpo é constituído por células e elas precisam do gás oxigênio para ser nutrida. Nossas células são nutridas pelo gás oxigênio, que é levado pelos capilares, né, as vias sanguíneas, e nela é produzido o gás carbônico. Então, sai dela, das células, o gás carbônico que nós expiramos, que nós colocamos para fora. E por que esse gás carbônico ele se torna um poluente? Como ele se torna um poluente? Ele vai se tornar um poluente a partir do momento da queima dos combustíveis fósseis, certo? Que vai alterar a temperatura do nosso planeta. Então, poluente vai ser qualquer substância que presente no ar em determinada concentração, ou seja, em determinada quantidade, ela vai impedir, vai tornar aquele ar impróprio e ofensivo para a nossa saúde, tá certo? Então, nós temos a imagem de poluentes primários, que são os naturais, nós temos a imagem do vulcão, temos a queima dos combustíveis fósseis, aí na imagem ilustrada do carrinho, queimando o combustível, no caso a gasolina ou o diesel. Vejam aí a fumacinha saindo e as indústrias lá no fundo da imagem, tá? Então, elas liberam esse gás, formando um poluente primário, que em contato com outros ou com água, que nós também temos vapor de água na atmosfera, eles vão originar um poluente secundário. Daí eu tenho a chuva ácida, certo? Então, a chuva ácida vai ser prejudicial à nossa saúde no nosso aspecto respiratório, tá? Então, ela vai prejudicar a nossa respiração, aumentando os casos de asma e de bronquite. E também podemos ter problema nos olhos, tá? Como a conjuntivite. Então, a emissão desses gases poluentes pelas fábricas, no caso, o óxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, em contato com o vapor de água, formando aquela chuva, e aquela água da chuva se tornando ácida, caindo na terra e agredindo o solo e também a nossa saúde, tá certo? Vejam aí, nessa imagem eu tenho a atmosfera e tem uma imagem pequenininha de uma asiática usando máscaras. E no fundo da imagem da asiática eu vejo uma fumaça, não é isso? Gente, essa asiática ela não está usando máscara por conta do coronavírus. Ela está usando máscara desde muito tempo atrás, porque o país onde ela se encontra é poluído. Então, para não absorver essa poluição, ela faz o uso da máscara, tá? Então, eu pergunto a vocês, o ar puro é um direito de todos?
Minha gente, a Índia, ela é um país bastante poluído. É considerado um dos países mais poluídos, quiçá o mais poluído do mundo. Vejam aí nessa imagem abaixo, que está igual àquela outra imagem, aquela névoa, aquela poeira presente no ambiente, não é isso? Então, as pessoas caminham absorvendo aquela poeira, aquela poluição. E na imagem do lado, temos uma moça com tubos respiratórios e alguns tubinhos em cima daquela bancada. E o que é que está acontecendo ali? Na Índia, que é um país muito poluído, nós temos bares de oxigênio. Então, nesses bares de oxigênio, pessoas que têm condição vão lá para o quê? Receber um ar puro. Então, quem tem condição recebe ar puro nesses ambientes. Quem não tem condição acaba recebendo o ar poluído presente no ambiente, tá certo? Então, por isso que o ar puro também é um indicador de desigualdade social. Trago agora o exemplo dos carvoeiros aqui no Brasil, certo? Os carvoeiros são aqueles que são os profissionais responsáveis pela confecção do carvão vegetal. E o que é o carvão vegetal, professora? Aquele carvão que nós usamos no churrasco, aquele materialzinho, aquela madeirinha preta. Pronto, aquilo é o carvão vegetal, que é produzido pelos carvoeiros nesses ambientes. Ambientes poluidíssimos com a poeira do carvão, originária do carvão, certo? Então, essas pessoas são expostas a poluentes originários do carvão, em grande quantidade e em grande período de tempo. Aí no slide tem um link, tá? Para vocês, se vocês observarem direitinho, caso vocês queiram entrar nesse site, tá? Para vocês verem um documentário que fala mais um pouquinho sobre a vida desses carvoeiros, né? A luta desses carvoeiros que são expostos a esses poluentes. Agora eu trago para vocês o slide que mostra como está o pulmão do carvoeiro e como é um pulmão de uma pessoa saudável. Então, nós temos o pulmão de uma pessoa saudável, que nós vemos toda a característica do pulmão. Nós conseguimos ver costelas, nós conseguimos ver até o formato do coração ali, né? E ao lado, nós temos o pulmão de um carvoeiro. Vejam na parte superior do pulmão, presentes por manchinhas brancas. Essa mancha branca é chamada de doença dos carvoeiros, também chamado como pulmão negro, tá? E cientificamente denominada como pneumonoconiose dos carvoeiros. É uma doença que vai afetar o pulmão daqueles carvoeiros, que ao longo do tempo, sendo expostos àquela atividade, pode originar outro tipo de doença, tá? Então, essa doença é resultado da inalação da poeira do carvão ou grafite por um longo período de tempo. Então, minha gente, nós concluímos a nossa aula de hoje e eu trago para vocês uma mensagem e faço do autor as minhas palavras, tá? A palavra do autor, as minhas palavras, onde ele traz que a responsabilidade social e a preservação ambiental significa um compromisso com a vida, certo? A terra, gente, é a nossa casa. E nós precisamos preservar o nosso futuro. Imaginem que a casa de vocês está sempre limpa, sempre organizada. Vocês sempre conservam a estrutura daquela casa. Mas imaginem outra casa que vocês abandonaram. Então, tem poeira, a estrutura dela está comprometida. Do mesmo jeito é a terra. Se nós não preservarmos, se nós não cuidarmos daquele ambiente, nós não teremos futuro. Espero que vocês reflitam em cima dessa mensagem e tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima!